Vamos para a entrevista, que é o melhor que temos a fazer agora, é falar com o nosso convidado. Quem recebemos hoje, Albuque, é ele, o deputado federal Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, ao vivo, 1h10. Deputado, muito bom dia, prazer em falar com o senhor. Bom dia. Bom dia, Marcos Albuquerque, um prazer conversar com você. O prazer é meu, boa noite a todos os... Bom dia, né, a todos os ouvintes que nos acompanham também pela internet. Muito bem. Deputado, para quem não conhece, né, deixa eu apresentar o deputado aqui. Deputado federal Rodrigo Coelho, como eu disse, é do PSB de Santa Catarina, é natural de Joinville, né? Belíssima cidade de Joinville, foi eleito em 2018 deputado federal. Advogado, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização em direito previdenciário, foi vice-prefeito de Joinville, presidente da Fundação Cultural de 2013 a 2016 e tem experiência, inclusive, como vereador, que foi vereador entre 2017 e 2018. Deputado, a gente começa esse assunto, né, essa nossa conversa, esse nosso papo, com uma questão que está afligindo o mundo já há alguns meses, né? O senhor, inclusive, é membro da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 na Câmara dos Deputados. Recentemente visitou, inclusive, a Biomanguinhos, da Fiocruz, para ter mais detalhes de como será a produção da vacina contra a Covid-19. Bem, nós estamos acompanhando, até entrevistamos aqui a reitora da Universidade Federal de São Paulo, né? A Soraya Smiley, nós falamos quase que diariamente, né, Albuque, das novidades, tal, até mesmo da vacina russa, né, que ficou pronta em 3 minutos, né, mais rápida que um miojo, a vacina russa. Mas, enfim, há uma estimativa, deputado, de que até dezembro 15 milhões de doses estariam disponíveis para os brasileiros. Eu queria saber mais do senhor, essa visita que o senhor fez até a Fiocruz, o que a gente pode falar então de verdade, já que o senhor esteve em loco, né? E traz pra gente essas novidades aí, essas boas notícias, né? Para que a gente possa contar pro nosso público. Ótimo, Fernando. Inclusive hoje, eu cheguei agora há pouco, estou em Joinville, né? Cheguei agora há pouco de Brasília, e às 17 horas foi assinada a chamada MP da vacina. O presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória de quase 2 bilhões de reais, abrindo um crédito extraordinário, para que seja custeado, né, essa compra de 100 milhões de doses. Chegarão 15 milhões em dezembro, 15 milhões em janeiro, né, e os 70 milhões restantes no primeiro trimestre do ano que vem. Mas o mais importante é que haverá uma importação, né, da tecnologia. Por isso que da visita nossa, né, com os membros da comissão, com o presidente, o deputado Dr. Luizinho, a relatora, a deputada Carmen Zanotto, conferi, né, na Fiocruz, e eu confesso que fiquei impressionado com a qualidade da pesquisa nossa no Complexo de Biomanguinhos, o avanço tecnológico, os equipamentos, e já estão preparados para receber essas doses do laboratório numa pesquisa feita pela Universidade de Oxford. Já tem praticamente 5 anos que o Brasil fez essa parceria de modo pioneiro, é a mais avançada, já está na terceira etapa de testes, com resultados muito positivos das pessoas que foram vacinadas. Então, hoje faltava, né, esse recurso para comprar essas doses e importar tecnologia com os equipamentos. 2 bilhões, a pessoa possa pensar que é um valor alto, mas não chega a 20%, por exemplo, da mesma quantidade de doses que os Estados Unidos vão comprar, né, de outro laboratório. E para nós vai custar em torno de 4 a 5 dólares, mais ou menos, né, cada vacina. Ou seja, com um preço até menor do que vacinas como da gripe e outras aí, tipo viral e assim por diante. Então, um valor bem abaixo do necessário. Além do que, estamos falando de vidas, né? Infelizmente, aí, estamos chegando a 100 mil mortes nessa semana. Essa é a dura e triste realidade. Então, esse investimento que está sendo feito, e foi hoje sancionado, editado pelo presidente, a MP da vacina, vai possibilitar que a Fiocruz
todo o preparo necessário para que a gente tenha condições de já em dezembro fazer as primeiras aplicações da vacina. Vai começar pelos idosos, né, pelos profissionais da saúde. E então o otimismo nosso é muito grande, né, com essa compra. E o Brasil depois vai poder os 100 milhões de doses que faltariam vai ser fabricado na Fiocruz. Depois, consolidar toda a vacinação da população brasileira, poder até exportar, né, em especial para os países aqui da América do Sul, da América Latina, que têm condições precárias, não conseguem fazer essa produção, e o Brasil será um exportador, com condição, inclusive, de ter de volta grande parte desse investimento que está sendo feito. Muito bem, deputado. Eu falava aqui com o Albuque, eu estou confiante na vacina de Oxford, né? Eu ouvi um relato, né, tão bem feito e tão entusiasmado da reitora da Unifesp, professora Soraya Smiley, e a gente fica na torcida. A gente sabe que é difícil, demanda muito tempo, e se de fato sair essa vacina, já vai ser a vacina mais rápida do mundo, né? Que bom. Isso mostra que a tecnologia está sendo usada para o bem. De modo geral, deputado, qual a visão que o senhor tem como parlamentar das ações do governo federal? Né, o senhor é de um partido que, podemos dizer assim, historicamente tem uma linha contrária, né, à da linha conservadora de direita do presidente. Eu queria saber a opinião do senhor, né, o que o governo federal tem feito sobre o enfrentamento da pandemia, o que a gente errou, o que a gente acertou, o que a gente deve fazer daqui para frente, porque continuar parado eternamente não dá. Eu acho que não só o governo federal, mas os governos estaduais, os próprios cometeram equívocos, sem dúvida, né? Não tem como não ver isso, mas agora a pandemia é fácil a gente apontar, né? Mas no meio do olho do furacão era difícil, era algo muito novo, né? Era como se trocar o pneu com o carro andando, né? Eu penso que aqueles atritos que houve com o ministro Mandetta, depois, né, uma curta passagem do ministro Tais, né, isso gerou atritos assim, né, de um modo desnecessário, né, e o foco sempre foi salvar vidas, né, e falo do meu estado, por Santa Catarina, por exemplo. Fechou tudo. Mas aqui os casos eram muito poucos. A ideia inicial de quando teve aquele alerta era para que os hospitais, municípios, esse período de julho e agosto, que tem um frio mais intenso. Nós estamos com um pequeno problema na conexão com o deputado. O Bruno aqui pediu para reconectarem. O deputado está na linha? Muito bem, vamos ouvi-lo aqui. Alô, deputado? Boa noite, bom dia, né? Bom dia, deputado. Agora vamos por telefone, que é mais garantido, né? Isso aí, vamos lá. A gente coloca uma imagem do senhor aqui para ilustrar bem, mas a gente estava dizendo justamente disso, né? O senhor dizia que houve erros e houve acertos por parte do governo, né? Isso, eu estava exatamente nesse ponto, dizendo que houve erros e acertos não só do governo federal, mas como do governos estaduais e municipais. Eu vou dar um exemplo. No início da pandemia, houve a recomendação de que as pessoas só procurassem os hospitais, né, quando tivesse com falta de ar. Ou seja, quando o caso estivesse um pouco mais grave. Hoje, o tratamento, a orientação é que haja procura pelos postos de saúde, pelos hospitais, logo no início dos primeiros sintomas. Por quê? Com o tratamento precoce, é muito mais fácil, é muito mais garantido que haja um êxito, um sucesso no tratamento. Com os medicamentos que estão aí sendo usados, prescritos, bem como com uma tomografia do pulmão e assim por diante. Até para evitar que a pessoa chegue numa UTI. A UTI foram instaladas, acho que mais de 10 mil no Brasil todo, né, com respiradores e tal. Ela é como se fosse um seguro de um carro, né? Ela deve ser usada se precisar, mas tomara que ninguém precise. E adotando esse tratamento precoce, com a maior quantidade de testes que estão sendo feitos,
agora com a chegada de mais testes aí, que a própria Fiocruz também fabricou, possibilitou que haja um monitoramento dos casos, o isolamento de outros, né, para que as pessoas possam ter um tratamento mais seguro e mais adiantado. Outro erro, por exemplo, que em meu estado, fechou-se lá em março, né, o transporte coletivo, e lá por final de junho, por aí, liberou, né, o transporte coletivo. Não deu outra, em 2, 3 semanas, o aumento dos casos foi absurdo, né, até porque chegou o verão mais frio, então justo no momento que era para fechar, né, proibir o transporte coletivo, foi liberado, e agora de novo proibiram, né, o transporte coletivo, porque os casos hoje aqui no sul, não só em Santa Catarina, mas no Paraná e no Rio Grande do Sul estão quase ocupando 100% das UTIs. Então, acho que foram erros assim, que foram cometidos, mas ninguém fez por má fé, ninguém fez de modo deliberado. Com certeza, confio na boa fé e no trabalho dos governadores, dos prefeitos, fizeram com a intenção de acertar, mas houve erros, houve equívocos, até porque foi uma pandemia que pegou todos de surpresa, né, não estava preparado. Mas aqui uma ressalva, né, a importância da gente valorizar o SUS. Né, havia aí um movimento de descrédito do Sistema Único de Saúde, um movimento dizendo que havia desvios, tal, com certeza há, e aumentou inclusive nessa pandemia, com a facilidade das pessoas fazerem as compras sem licitação, devido ao decreto de emergência. Mas qualquer município pequeno, né, no interior do país, tem lá um posto de saúde, tem lá um SUS, um médico que faz esse tratamento. Né? E a gente observou em alguns locais do mundo, inclusive na maior economia, que é o caso dos Estados Unidos, situações, né, tristes, que é o caso de Nova York, por exemplo, em que as pessoas estavam na fila para tentar entrar no hospital, que era tudo pago, praticamente, e a pessoas sendo, né, aguardadas em frigoríficos, né, ou em próprio caminhões fora do hospital e com sacos, né, térmicos para depois serem veladas ou enterradas, né, em cemitérios bem distantes, no barro mesmo. Isso na maior economia do mundo. Então, no Brasil, óbvio que houve também, né, situações tristes, como no caso de Manaus, né, próprio Nordeste, Fortaleza, assim por diante. Mas o Brasil tem que valorizar o SUS, valorizar os profissionais da saúde, valorizar, né, a pesquisa, a importância de ter uma Fiocruz, um Butantan também, que o Brasil se torne daí independente, né, e pioneiro na ciência e tecnologia, até porque muitos dos nossos cérebros estão aí saindo do país. Né? Inclusive o que está encabeçando a pesquisa de Oxford, dessa vacina da AstraZeneca, é um brasileiro, um rapaz muito jovem, inclusive, tem 30 e poucos anos, e que está lá encabeçando essa pesquisa. Então, mostra que nós temos talentos, mas que muitas vezes não foram valorizados e ficaram de fora devido, né, foram para fora devido ao não incentivo em nosso país. Ô deputado, bom dia. Eu quero entrar no assunto do projeto de decreto legislativo para diminuir em 50% os salários de deputados federais e de senadores. A gente observa, conversando com muitos deputados, e nesse momento de pandemia foram criadas diversos projetos de lei para combater a pandemia. Só que a nossa casa é tão lenta e parece que a galera quer fazer só lobby, que nenhum projeto é aprovado. E vai acabar a pandemia e todos os projetos que poderiam beneficiar a população, praticamente nenhum foi aprovado. Por que essa morosidade toda? Tem toda a razão, Albuquerque. Essa indignação sua e de vários ouvintes, certamente, é a nossa também, em especial dos novatos, vamos dizer assim, deputados de primeiro mandato, né? A gente protocolou algumas iniciativas desde o início do ano passado, mas em especial agora com a pandemia, acho que foram mais de 3 mil projetos de lei, todos focados em aliviar, né, a questão da pandemia, e alguns com iniciativas como essa. Eu fui o primeiro parlamentar a protocolar um projeto para que haja redução dos salários, proposta minha pela metade, bem como da cota parlamentar, né, que é aquela cota que usa para comprar passagem de avião, para pagar alguma outra auxílio jurídico, por exemplo, que se faça necessário para o trabalho do deputado.
Tivemos uma boa recepção no início de vários deputados, parlamentares, colegas, mas infelizmente na Câmara, assim como no Brasil é o presidencialismo, na Câmara rege muito forte, né, esse princípio do presidencialismo na pessoa do presidente Rodrigo Maia, que centraliza praticamente toda a pauta da Câmara, junto com os líderes de cada partido. São 28 partidos que têm assento no Congresso Nacional. E dificilmente você verá algo, né, para se legislar em causa própria, para prejudicar eles, né? Isso não é só o caso de salarial, é o caso do foro privilegiado, que já foi aprovado no Senado, o fim do foro privilegiado, e está um ano e meio já quase parado para ser pautado na Câmara. A questão da prisão em segunda instância também está parado completamente, né? E assim por diante. Então, não foram só essas, nós estamos pressionando, estamos aí mobilizando, mas eu vejo que é difícil, né, projetos como esse serem votados, porque há um interesse, né, grande por trás de vários parlamentares, em especial os líderes de bancada, que acabam. Agora já está no ar novamente, muito bem, deputado. A gente perguntou, o senhor teve um encontro com o ministro das Comunicações, precisa dar uma reforçada aí em Joinville, né? Opa, foi uma reunião bacana hoje, não só para Joinville, né? Claro que a pauta, por ser deputado catarinense, a pauta foi voltada para o nosso estado, mas é uma pauta que é brasileira, né? Em especial, se acentua essa dificuldade de inclusão digital com essa pandemia devido à dificuldade dos alunos em ter acesso às aulas remotas, ou quando é o trabalho também em home office. Se observou que muitos locais do Brasil, mas muitos, tem a chamada sombra, né? É o local em que o sinal de internet não chega, né? Apesar da pressão que a Anatel faz, dos investimentos das operadoras, mas a dificuldade é enorme. E aqui no nosso estado, a área rural, inclusive a área próxima aqui ao litoral mesmo, a BR-101, que corta o Brasil, tem vários locais em que não funcionam, né, a telefonia e a internet. E fui mais específico num trecho aqui da Serra Dona Francisca, que é uma rodovia que leva ao Planalto Serrano aqui do estado, que é um trecho de mais ou menos 60 quilômetros, em que não tem sinal algum. E lá aconteceu uma das maiores tragédias rodoviárias do país. Foi em 2016 que vitimou aí 51 pessoas quando um caminhão perdeu o freio e passou reto na ribanceira. E o que acontece, né? Como não tem sinal algum, tem que passar uma pessoa lá para ver o que aconteceu e ir até o posto policial e chamar, né? Ou ir até o primeiro sinal que abra de internet. E às vezes leva 10, 15 minutos, que é um tempo que salva vidas, né? Então, não só por segurança, salvar vidas no caso do específico que eu foquei aqui, mas também de possibilitar aos jovens, às crianças aí, né, a internet na qualidade de um serviço de telefonia e para os próximos anos. Obviamente que com o leilão do 5G marcado para o ano que vem, isso vai aliviar bastante, né? Não vai resolver 100%, claro que não, mas vai aliviar bastante. Mas é importante e eu acho que no século XXI aí, é inadmissível que locais aí que com basta uma antena, né, se possa resolver esse tipo de problema. E o ministro foi bem solícito, falou que o Ministério está com um projeto de, nas rodovias do país todo, colocar antenas e espaços para avançar o sinal de internet, e ele prometeu que nos próximos meses aí será feita uma sondagem na Serra Dona Francisca para que possa aliviar aí esse drama, que é uma demanda aqui regional de anos e anos. Então foi uma conversa muito boa lá com o ministro Fábio Faria. Muito bem, deputado. E temos aqui uma pergunta do Ranier, nosso ouvinte. Ele pergunta o seguinte: se a produção da vacina vai conseguir atender a toda a população em quanto tempo para imunizar os brasileiros? O senhor ouviu algo assim lá em Manguinhos? Vi. Manguinhos está preparada. A gente entrou todos os laboratórios lá. Então, como eu falei, chegam 15 milhões de doses em dezembro, 15 milhões em janeiro, e os que faltam 30 milhões chegam até final de março de 2021. Mas a vacina já começa a ser fabricada no Brasil em dezembro, porque está sendo importada a tecnologia, ou seja, tem os aparelhos lá,
virão alguns pesquisadores de Oxford, de própria laboratório AstraZeneca, e já começa a fabricação o quanto antes. A fabricação, na verdade, ela não é tão demorada quando se chega ao resultado dela. O problema da vacina é chegar ao resultado dos testes, né? Que tem que ser feito com animais, ser feito em laboratório, depois com humanos, e a da AstraZeneca já está na terceira fase de teste. Inclusive, a terceira fase já está na parte final, e diariamente o Ministério da Saúde e a Fiocruz recebem os relatórios, e as respostas têm sido muito positivas, muito positivas. Tanto que é uma das mais avançadas, essa da AstraZeneca, mais do que da Sinovac, por exemplo, que é dos Estados Unidos. Então, o Brasil fez um baita negócio de fazer essa importação, e com essa tecnologia também. Então, a Fiocruz está preparada, já tem membros da Fiocruz também lá, e o laboratório já foram todos montados, e com esse recurso que virá mais, é para deixar preparado, né? Por exemplo, essa vacina chega a menos 80 graus, né? E ela é feita lá todo o processo de acondicionamento. Certamente numa ampola vai ter 5 doses, né? E que poder vacinar 5 pessoas. A tendência é ter só uma dose, tá? No início se falava em 2 doses, ou seja, a pessoa teria que ir 2 vezes lá. Seria algo, né, muito complexo para fazer. Muitos iriam tomar uma vez, ia dar uma confusão. Então, o ideal é que seja uma dose mesmo. Então, a certeza de que está sendo feito, né, com agulhas e com todo necessário para se fazer isso, mão de obra. O Exército vai colaborar na vacinação, não só os estudantes de farmácia também. Né, enfim, todo o aparato necessário para que possa ser feito isso, começando pelos idosos, como eu falei anteriormente, profissionais da saúde, e quem não foi ainda, né, contaminado, né? Com certeza essa é a tendência. Então, a fabricação ficará a partir de dezembro já, e fevereiro, março, já começa a sair as primeiras doses fabricadas aqui no Brasil pela Fiocruz. Muito bom, isso é algo essencial, sem dúvida, para a resolução do problema. E um ouvinte aqui eu achei bem interessante, deputado, que perguntou, o pastor Carlos Pacheco, tem critérios que vão ser feitos para eleger quem toma primeiro a vacina, alguma coisa nessa linha? É igual da gripe, por exemplo. Profissionais da saúde, idosos, os grupos... Tem comorbidade, né? Com diabetes, por exemplo, né? Quem tem pressão alta, são essas pessoas que terão prioridade em tomar a vacina, né? E depois serão, né, as pessoas que estão trabalhando como taxistas, por exemplo, aplicativo, né? O próprio pessoal que trabalha nos serviços essenciais, como supermercados, né? Farmácias, assim por diante. E espera das pessoas essa compreensão, né, da necessidade de se imunizar essas pessoas antes, devido ao contato que elas têm com outras, né, para que depois possa chegar, né, a toda a população brasileira aí, até meados do ano que vem. Albuque. Deputado, entrando nesse assunto da reforma tributária, como que o senhor analisa as propostas enviadas pelo governo federal? Perfeito. Esse é um tema de extrema importância. Na verdade, não tem propostas, né? Tem uma proposta só, uma etapa, que foi aguardada quase um ano. Eu falo com mais tranquilidade porque grande parte das matérias enviadas pelo governo eu voto a favor, até por causa desse motivo que eu estou em atrito com o meu partido. O PSB, que é um partido de oposição, mas eu faço uma postura independente. Se for bom o Brasil, eu voto a favor, como foi o caso da reforma da Previdência. E por isso eu fui punido aí por 12 meses pelo partido e todo um processo de saída do PSB, né? Mas a reforma tributária enviada pelo governo, na verdade, ela só simplifica, né, o IPI, PIS e COFINS. É uma proposta, na minha opinião, tímida, tá? Tímida. As que estão na Câmara e no Senado, a PEC 45 e a PEC 110 de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, e da Câmara, de autoria do CECIF, do economista da PIA, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, são bem mais completas, envolve também o ICMS, o ISS, né? E é uma reforma mais ampla. Não adianta o governo enviar uma reforma que ficou bem aquém das que estão tramitando já em passos bem adiantados, inclusive passar pela CCJ, falta em plenário, na Câmara e no Senado, que não vai
mudar praticamente nada, vai simplificar muito pouco, né? E não vai resolver o grande problema do Brasil, que é do brasileiro, do empreendedor em especial, que é trabalhar 5 meses do ano para pagar impostos, né? E que não tem resultado disso aí, não há uma contrapartida do parte do governo. E como é que vai aprovar o que o governo queira enviar? E tu não sabe qual vai ser a segunda etapa, qual vai ser a terceira, qual vai ser a quarta. O ministro Paulo Guedes esteve na semana na comissão da reforma tributária do Congresso, foi muito bem, ele detalhou bem a ideia do governo, só que ele concordou que tem que ser claro e falar quais são as próximas etapas, né? Como, por exemplo, né, o que foi ventilado aí de uma contribuição sobre operações financeiras, nos moldes da antiga CPMF, que não traz boas memórias, boas lembranças, né? Que é um imposto cumulativo, tem efeito cascata, e ele atinge toda, né, a escala, né, de um produto, por exemplo, de uma fabricação de algo. Então, ela aumentaria muito a carga tributária. E nessa proposta do governo de unir PIS e COFINS, passaria, por exemplo, o setor de serviços, que paga hoje em torno de 4%, para 12%. Então, o setor de serviços hoje, que é o que mais emprega no país, inclusive regiões industriais, que é o nosso caso aqui em Santa Catarina, por exemplo, minha cidade de Joinville, em que tem um polo industrial muito forte, mas hoje o serviço passou, pela primeira vez no ano passado, né, e que paga hoje em torno de 4%, vai para 12%, né, com essa proposta do CBS, que é o tipo um IVA, né, contribuição sobre bens e serviços, IVA, imposto sobre valor agregado. Então é um aumento muito alto e não vai ter como suportar isso. Até porque não vai ser ele que vai pagar, ele vai repassar isso para o consumidor. Então quem na prática vai pagar esse aumento vão ser nós, né, que vamos consumir, né, os produtos. Então tem que ter um cuidado grande. O governo deu a garantia de que não haverá aumento da carga tributária, mas ele não trouxe os cálculos ainda, né? Os cálculos não vieram. Então a gente aguarda que esses cálculos venham para que a gente tenha essa certeza que não há aumento da carga tributária, até porque a população não aguenta, não tem espaço nenhum para aumentar a carga tributária, muito pelo contrário, ainda mais no momento de crise, de pandemia, de retomada aí lenta das atividades econômicas, querer ter um aumento aí de impostos, né, como eu falei no caso de serviços aí, de 4% para 12%, então é um aumento muito grande. A gente espera que o governo detalhe essas propostas, etapas da reforma que ele tem ideia de enviar e que não avance nessa ideia de querer criar um imposto nos modos antigos da CPMF, que seria um atraso para o Brasil. O deputado William Tenório pergunta ao senhor o que o senhor tem a dizer sobre a CPI dos respiradores em Santa Catarina, ele é de lá, que investiga o sumiço de 33 milhões de reais pelo governo do estado. Perfeito. Um abraço ao William. Encontrei a vice-governadora em Brasília hoje, ela também foi incluída no processo de impeachment, ela junto com outro secretário e com o governador. Teve um secretário preso aqui e foi uma compra, no mínimo, atrapalhada, para ser educado aqui, né? Porque como é que uma pessoa vai lá e compra, né, 200 respiradores por 33 milhões de reais, então o valor de mercado é quase que o dobro de vários locais comprar e paga à vista, né, antes de receber. Não recebeu nenhum, o que vieram depois são respiradores que não atendiam, pelo contrário, eram ventiladores, não respiradores, não eram aqueles que estavam descritos no edital, né, e infelizmente, né, o governador está numa situação muito difícil, delicada, já que o processo dele foi aprovado por unanimidade, a abertura dele, o recebimento dele no processo de impeachment. Ele conseguiu uma liminar no dia de ontem, né, que vai parar o processo por alguns dias para adequar uma questão jurídica lá, mas mesmo assim eu não vejo, né, com bons olhos aí o resultado final dessa CPI. Tem tudo para levar a cassação, acho que não só dele, mas da chapa toda, que o motivo não é só esse, tá? O motivo é um aumento deu para procuradores, né, e esse do respirador foi um complemento, vamos dizer assim, que veio ao longo dos meses, que deu não só a questão jurídica do aumento dos procuradores, mas agora a questão política, que certamente levará à cassação, primeiro do Estado, na história de Santa Catarina,
o que é uma pena, né? Uma pena porque o Estado não merecia isso. É um Estado que nunca teve grandes problemas de desvios aí, e que num momento de união, de dificuldade, que deviam todos darmos as mãos para a retomada, né, da atividade econômica, passa por um processo delicado de impeachment, e por mais que seja necessário, o impeachment sempre é traumático. Depois terão eleições indiretas, né, todo um processo que vai atrasar ainda mais, né, a insegurança que temos aí com relação à retomada devido, né, à pandemia, que eu falei, né, aqui o estado do Sul está no auge do pico, né, do corona, e isso tem dificultado bastante aí, né, a situação das pessoas e também, em especial, do micro e pequeno empresário. Deputado, outra pergunta de ouvinte aqui, falando sobre coronavírus ainda, o João Paulo Nidelksev. Fernando pergunta para o deputado, né, o que ele acha do uso indiscriminado de medicamentos que são supostamente eficazes contra o coronavírus. Olha, eu defendo, a autonomia do médico. Uhum. Eu não acho que prefeito, né, governador ou quem quer que seja tenha que dar o pitaco, né, de usar remédio A ou B. Como aconteceu aqui com o prefeito de Itajaí nessa semana aí, que virou motivo até de piada. Polêmico, né? Polêmico. A ozonioterapia, por mais que tenha comprovações de melhora em algumas situações, doenças mais leves e tal, mas para o Covid não tinha comprovação alguma, né? E o local da aplicação também foi muito mais constrangedor também, porque, né, pode ser feito por via oral, por exemplo, que teria o mesmo resultado, né? Então não tinha necessidade de criar aquela polêmica toda, né, sem nenhuma comprovação. Mas eu defendo a autonomia do médico. O médico vê que há necessidade de se prescrever ivermectina, a cloroquina, qualquer um desses remédios mais conhecidos que estão sendo aplicados, né? Se o outro opta por receitar outros remédios, né? Acho que isso é importante de preservar. Ele estudou para isso, passou no concurso, ou está lá trabalhando, tem o CRM que o fiscaliza, né? Acho que o médico não vai, pela formação acadêmica que tem, não vai se levar por questões ideológicas, porque A ou B gosta disso, que ele vai prescrever isso para determinado paciente. É porque tem os efeitos colaterais e também, né, depende do estágio da doença. Como eu falei agora, que mudou, né, a sistemática de tratamento precoce, e não ir ao hospital só quando estiver com falta de ar, mas já desde o início, com os primeiros sintomas, com febre, com tosse. Certamente alguns remédios aí analgésicos, alguns que a gente conheça aí, vão ter um efeito muito bom, né? Claro, com o monitoramento da questão pulmonar, que é uma questão delicada, e a pessoa tem grande chance de se salvar. Então, mas eu repito aqui, eu defendo a autonomia, né, do médico. Muito bem, tá aí a resposta à pergunta do João Paulo. Tem pergunta aí, Albuquerque? Tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Deixa eu achar. Balistinho é o nome dele. Ele pergunta, deputado, aqui. Existe lei aprovada na Câmara dos Deputados das emendas impositivas. São milhões de reais que cada deputado tem direito para destinar a municípios e entidades. Geralmente os deputados ajudam municípios onde eles não têm prefeitos do lado deles, políticos. Tem muita politicagem em auxiliar os municípios que têm algum apoio do seu partido. Você acha que é certo isso? Eu falo por mim. Tá? Eu fui vice-prefeito, vereador em Joinville. Os deputados tiveram, no ano passado, cerca de 16 milhões de emendas impositivas individuais, fora as emendas de bancada. Vamos resumir aqui e arredondar para 30 milhões de reais. Olha, 70% ou mais do que isso, eu indiquei para a minha cidade, Joinville. É uma cidade mais do estado, uma cidade que tem toda a questão regional aqui, que atende a área da saúde e educação. O prefeito atual, eu sou oposição a ele. Tá? Então, se fosse pegar a questão da oposição, não mandaria recursos para Joinville.
Segundo, que eu não tive na minha campanha nenhum prefeito me apoiando, né? Mas mandei emendas menores, valores menores, para cerca de 78 municípios, né? E eu não tive nenhum prefeito me apoiando, repito, né? E prefeitos eu mandei de todos os partidos, do PT, do MDB, do PSDB, de todos os partidos. Claro que nesse primeiro ano eu procurei focar, né, as minhas emendas nos municípios que eu tive votação, até como uma forma de agradecimento, né, um valor proporcional à votação que eu tive nos municípios, né? Mas eu tive municípios que eu tive pouca votação e, sabendo da necessidade desse município, foram indicadas as emendas. Até porque lá em Brasília, normalmente, é uma romaria de prefeitos e vereadores. Na Catanha tem 295 municípios, é um estado que tem vários municípios pequenos, inclusive com 5, 10 mil habitantes, e a gente tem uma agenda regional aqui também no estado, e recebe as demandas. E dentro de vários critérios, a gente vê quais são as maiores. Claro que a saúde e a educação são as prioritárias, mas tem questão de infraestrutura, que é muito carente no estado aqui também, de rodovias, de estradas, né? Aqui tem uma forte questão turística, cultural, investimos forte as emendas também nessa questão turística e cultural no nosso estado. Temos aqui o Bolshoi, por exemplo, que é a única filial desse belíssimo balé fora da Rússia, que tem um tratamento mais de crianças, 500 crianças carentes, não pagam nada, não pagam R$1, e tem um trabalho fantástico. Elas saem daqui para o mundo para dançar, para ser professores e assim por diante. Temos o maior festival de dança do mundo. Temos aqui não só as praias que vocês conhecem, falar do Beto Carreira há pouco tempo aí, né, no programa. Temos aqui as serras aqui, tem a vinícolas, então tem um potencial enorme, e eu vejo o turismo, né, como uma grande fonte de geração de emprego nessa retomada, até porque as pessoas não vão viajar para fora, não vão pegar cruzeiros. E nesse verão eu imagino que haja e para os próximos meses, pelo menos, um forte crescimento do turismo de proximidade, que se fala, o turismo local, né? As pessoas vão pegar o seu carro e vão viajar para algo próximo, até porque ninguém mais aguenta ficar em casa, né? Vão viajar para locais próximos. Então, vai fortalecer aqui, no caso, nosso estado, que é privilegiado pela natureza. Então, eu vejo de extrema importância, né, a valorização do turismo, já que o Brasil, infelizmente, está muito aquém do potencial que tem de receber visitantes do mundo afora, né? Então eu vejo isso como prioridade. Então o meu critério de distribuição não é esse, não, né? Pelo contrário, se fosse isso eu não mandaria R$1 para Joinville, né, que é a minha cidade, mas pelo compromisso que eu tenho com os moradores e não com o prefeito, e ver grande maioria dos recursos para a cidade, né, que eu tenho o maior vínculo. Quando eu nasci, eu fui vice-prefeito e vereador, e onde eu tenho um maior carinho e sei das demandas da cidade. Muito bem, Albuque, temos mais pergunta? Deputado, a nossa querida nota de R$200. Essa sim. Ela está fazendo sucesso no Rio de Janeiro já tem gente com ela fazendo compras e trocando dinheiro. Tem gente feliz recebendo, é impressionante. O que eu acho que deve ser mais legal é a pessoa recebendo e vibrando. Eu sou a primeira a receber a nota. Pois é. E a nota nem saiu. Enfim, eu queria saber do deputado, o lançamento de uma nota de R$200 é mais para mascarar a inflação? Sem dúvida, né? A nota de R$200 foi feita para mascarar, agora escancarou, né, que a inflação, né, corroeu a moeda, infelizmente, 26 anos aí de plano real, né? Houve um estudo do Banco Central de que haveria necessidade dessa nota, né? Eu penso que isso, nos casos de corrupção, né, onde se levava um valor, uma maleta vai se levar o dobro do valor, né? E a tendência agora, né, desde a pessoa mais simples, veja com o auxílio emergencial, né? Muitos pegaram fila, muitos foram para sacar o dinheiro, sem dúvida. Mas hoje, com as maquininhas, todo mundo tem um cartão, tinha várias pessoas desbancarizadas, que falavam, né? As pessoas que estavam fora do banco, hoje, né, abriram contas bancárias aí. Então a tendência agora é não ter mais circulação tanto de moeda, né, papel, né? Fortalecer até porque dificulta aí não só os casos de corrupção, dificulta também até o furto, né, o roubo, e ajuda no dia a dia das pessoas aí, né? Muitos gostam, claro, de ter o contato com a moeda, não tem problema nenhum,
Mas eu acho que, como circulou bastante imprimir mais dinheiro, que imprimisse um pouco mais então de moeda de 50 papel, né, 100, 50 reais, eu acho que sem necessidade de ter o 200. Eu acho que é um custo desnecessário, na minha opinião, e que vai aí, né, facilitar a vida de quem quer corromper outros, né? Como eu falei aí, tem pela facilidade de se colocar o dobro do valor do valor corrompido. Então, eu acho que não tem necessidade alguma de se fazer isso, mas essa é a minha opinião pessoal, né, e que é contrária à opinião da grande maioria das pessoas, né? Muito bem, deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, eu gostaria de agradecer aqui a participação do senhor conosco. Sinta-se à vontade sempre para participar, para interagir com a gente, sempre que tiver novidades, e já que o senhor está aí bem perto, né, da atividade parlamentar em relação ao coronavírus, quando tiver novidades sobre a vacina, por favor, sinta-se à vontade para voltar aqui e discutir com a gente. Fernando Martins, Marcos Albuquerque, né, Albuque, eu que agradeço o convite, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Saibam que vocês têm uma audiência altíssima aqui em Joinville e região. Obrigado. Santa Catarina, eu já os ouvia, né, também, não só em casa, mas no carro, quando a gente volta de alguns roteiros que a gente faz pelo estado aí, né, a gente acaba ouvindo também. E tem aqui várias fábricas, indústrias que viram 24 horas por dia, os trabalhadores acabam colocando, né, em alguma rádio, e como vocês têm esse programa com esse perfil de notícias e de entrevistados, né, de qualidade, de altíssimo nível, então saibam que tem uma audiência aqui muito importante, né, vocês aí, toda a Jovem Pan, né, então parabéns pelo programa, sucesso a vocês todos aí, obrigado pelo carinho dos ouvintes, quem nos acompanhou, né, até esse horário da noite aí, né, então obrigado mesmo e até a próxima. Valeu, deputado. Até a próxima. Falou. Abraço. Muito bem, este foi o deputado Rodrigo Coelho.